Mas apesar de aqui a gente ter algo implícito, nós temos uma declaração explícita em 1 Coríntios 10:31. Um versículo que durante anos eu não enxerguei. Ou quando enxergava, achava que era só para falar do ritual, né, dos ritos cerimoniais do Antigo Testamento, ou dos alimentos proibidos, ou da comida do culto a ídolos. Em 1 Coríntios 10:31 a Bíblia diz: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, serve para tudo. Façam tudo para a glória de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: fazer tudo para a glória de Deus. Agora, o tudo começa por comer e beber, e depois entra o resto. Eu me questionei aos 41 anos de idade, mesmo tendo prometido aos 15, nunca entregar o corpo à imoralidade, e não tendo feito isso, porque eu queria glorificar Deus. A pergunta que eu fiz foi: eu já comi ou bebi para a glória de Deus? E a resposta assustadora, chocante para mim foi não. O que eu fazia, na verdade, era uma desonra a Deus. Eu tive que aprender a mudar não apenas quantidade, mas qualidade. Muitos de nós temos nos alimentado muito errado. Quando você vê 2 Reis, capítulo 4, Eliseu chegando em Gilgal, a Bíblia diz que havia fome na terra, o que pressupõe ausência de alimentos. Eliseu fala para um dos discípulos: prepara um cozido para os filhos dos profetas. A Bíblia diz que ele sai, época de fome, gente, não é para ter comida dando sopa, sobrando. E ele encontra uma trepadeira silvestre cheia de fruta. Como sabemos cheia? A Bíblia diz que ele encheu a capa deles. Não deu nem para levar na mão. Eu fico imaginando o que aquele garoto pensou. Se ele era meio espiritual, deve ter pensado: provisão de Deus. Se era um pouquinho mais carnal, deve ter pensado: dei sorte. O que ele não parou para pensar é porque ninguém colheu aquilo. E a Bíblia diz que ele encheu a capa de colossíntidas. E o texto é claro, diz assim: visto não saber o que eram. Curioso que quando Deus chamou minha atenção, visto não saber o que era, eu fui estudar o que eram as colossíntidas, porque eu nunca soube. E algo recorrente na literatura antiga é mencionar que as colossíntidas, em pequenas quantidades, elas tinham uma propriedade terapêutica, era laxante para o intestino. Mas em grande quantidade, não remetia só à vulga diarreia. Elas eram altamente tóxicas e chegavam a causar sangramento intestinal até a morte. Quando a comida é servida, alguém grita: morte na panela. E não era força de expressão, tipo, estou morrendo de fome ou de sede. Mas a gente não está morrendo de verdade, ali era morte. E se Eliseu não intervisse com um milagre, eles não teriam sobrevivido à comida e não havia muita opção. Foi necessário um milagre. O dia que eu estou lendo esse texto, o Espírito Santo fala comigo: por que a morte foi parar na panela? Eu nem pensei muito, falei: ignorância do cozinheiro, que botou veneno lá sem saber. Na hora que eu falei isso, ele me pergunta: e quanto à ignorância de vocês hoje? Não está botando morte na panela, no prato e no corpo de vocês? Gente, a maioria de nós não tem noção de quanto veneno a gente ingere.